No galho mais baixo de uma árvore tranquila, havia um pequeno passarinho chamado Lume. Diferente dos outros, ele não voava. Suas asinhas eram frágeis, e por isso ele se locomovia em uma pequena cadeira de rodas feita com carinho por quem cuidava dele. Todas as manhãs, Lume se posicionava em seu lugar favorito, de frente para o céu aberto. Dali, ele observava outros passarinhos cortando o vento, subindo alto, dançando entre as nuvens. Seus olhinhos brilhavam não de tristeza, mas de admiração. Enquanto muitos pensavam que ele sonhava em voar, Lume tinha outro tipo de sonho. Ele aprendia com cada movimento no céu, observava rotas, entendia o vento, sentia o ritmo da liberdade do seu próprio jeito. Um dia, um grupo de passarinhos pousou ao seu lado. Em vez de irem embora rapidamente, ficaram. Lume começou a contar tudo o que sabia sobre o céu, sobre correntes de ar, sobre nuvens de chuva, sobre o melhor momento para voar. Os outros ficaram impressionados. Naquele momento, Lume percebeu algo importante: ele talvez não pudesse voar com as asas, mas voava com a mente, com o coração, e agora, ajudava outros a voarem melhor. E ali, na sua pequena cadeira de rodas, olhando para o céu infinito, Lume descobriu que liberdade não é só sobre voar, é sobre encontrar o seu próprio jeito de alcançar o mundo. Faíscas. Era uma vez um leãozinho chamado Kion, que nasceu diferente dos outros. Ele não tinha uma das perninhas traseiras. Desde pequeno, ouvia sussurros na savana dizendo que ele jamais seria forte, que nunca poderia caçar e que dependeria dos outros para sempre. De fato, no início, sua vida foi assim: que precisava da ajuda da mãe para se alimentar, dos irmãos para se locomover em terrenos difíceis, e, muitas vezes, sentia no olhar dos outros animais uma mistura de pena e dúvida. Isso o machucava, mas também despertava algo dentro dele, uma vontade imensa de provar que sua história não seria definida pela limitação. Com o tempo, Kion começou a observar. Já que não podia correr como os outros, ele se tornou extremamente atento. Aprendeu a escutar o vento, a entender os movimentos da savana e a antecipar situações de perigo. Enquanto os outros treinavam força, ele desenvolveu inteligência, estratégia e coragem. Um dia, uma grande seca atingiu a região. As presas ficaram escassas, e até os leões mais fortes começaram a passar dificuldade. Foi então que Kion teve uma ideia. Ele guiou seu grupo até um local onde a água ainda resistia, usando tudo o que havia aprendido observando a natureza. Ali, os animais encontraram alimento e sobreviveram. Aquele leãozinho que um dia foi visto como fraco se tornou essencial. Ele não caçava como os outros, mas salvava vidas de outra forma. E foi nesse momento que todos entenderam: força não está apenas no corpo, mas na mente, no coração e na coragem de continuar, mesmo quando o mundo diz que você não consegue. Kion nunca deixou de precisar dos outros, mas também mostrou que todos, em algum momento, precisam de alguém, e que a verdadeira grandeza está em transformar dificuldades em propósito. E assim, o leãozinho que nasceu sem uma perna se tornou um símbolo de resistência, superação e esperança em toda a savana. Na imensidão da savana, nasceu um pequeno elefante chamado Zuri. Diferente dos outros, ele veio ao mundo sem enxergar. Seus olhos estavam fechados para a luz, e isso fez com que sua própria manada duvidasse do seu futuro. Os mais velhos diziam que ele seria um peso, que não poderia identificar perigo, nem proteger a si mesmo diante dos predadores. Com medo e insegurança, a própria família tomou uma decisão dura: abandoná-lo. Sozinho, frágil e cercado por sons desconhecidos, Zuri sentiu medo como nunca antes. O vento parecia mais forte, os passos ao redor mais ameaçadores. Mas, no meio do silêncio, algo dentro dele despertou a vontade de viver. Sem a visão, Zuri começou a desenvolver outro sentido. Seu ouvido ficou atento a cada som da savana. Ele aprendia a diferenciar o barulho do vento nas árvores do passo leve de um predador. Seu olfato se tornou seu guia, reconhecendo caminhos, água e até a presença de perigo. Com o tempo, o que antes era visto como fraqueza se tornou sua maior força. Um dia, já mais forte, Zuri percebeu algo estranho no ar. Um cheiro diferente e um perigo se aproximando. Era um grupo de caçadores. Mesmo sem enxergar, ele emitiu sons fortes, alertando outros animais. Seu chamado ecoou pela savana, salvando vidas. A mesma manada que um dia o abandonou ouviu seu aviso e conseguiu fugir a tempo. Quando finalmente o reencontraram, não viram mais um elefante frágil, viram um líder. Zuri mostrou que enxergar não é apenas ver com os olhos, mas sentir com o coração, ouvir com atenção e agir com coragem. E assim, o elefante que nasceu cego se tornou símbolo de resistência, provando que até na escuridão é possível iluminar o caminho de muitos. Na profundidade da mata, nasceu um pequeno tigre chamado Ravi. Desde os primeiros dias, algo era diferente: ele não reagia aos sons ao redor. Enquanto os outros filhotes se assustavam com galhos quebrando ou com o rugido distante de outro animal,
Ravi permanece em silêncio. Ele havia nascido sem conseguir ouvir. Com o tempo, isso começou a preocupar sua família. Na selva, ouvir é sobreviver. É o som que avisa do perigo, que guia a caça, que protege a vida. Muitos duvidavam que Ravi conseguiria crescer forte naquele ambiente. Mas Ravi não entendia o medo como os outros. Ele sentia o mundo de outra forma. Sem audição, seus olhos se tornaram mais atentos. Ele percebe pequenos movimentos nas folhas, sombras quase invisíveis, mudanças sutis na luz. Suas patas sentiam vibrações no chão, passos distantes, aproximações perigosas, até o correr de um rio escondido. O que faltava em um sentido, florescia em outro. Certo dia, enquanto caminhava pela mata, Ravi percebeu algo diferente no solo. Uma vibração incomum, mais intensa, desordenada. Ele parou, observou, sentiu. Era uma armadilha humana sendo montada. Sem pensar duas vezes, ele correu não pelo som, mas pelo instinto, e começou a alertar os outros animais com movimentos, gestos e presença. Seu comportamento chamou a atenção, e aos poucos os animais entenderam o perigo e fugiram dali. Aquele tigre que não podia ouvir salvou a todos. Ravi cresceu e se tornou um símbolo na floresta. Não porque era o mais forte, mas porque transformou sua limitação em sensibilidade, atenção e coragem. E assim, ele mostrou que, às vezes, não ouvir o barulho do mundo é exatamente o que permite enxergar o que realmente importa. Porque a verdadeira força não está apenas nos sentidos, mas na forma como você escolhe viver com eles. Era uma vez uma pequena girafa chamada Lila, que nasceu diferente das outras. Enquanto os filhotes da savana aprendiam rápido a caminhar, encontrar alimento e se proteger, Lila demorava mais, muito mais. Ela tinha dificuldade para entender as coisas sozinha. Precisava repetir várias vezes cada aprendizado. Muitas vezes esqueceu o que tinha acabado de aprender. Por isso, alguns animais diziam que ela nunca conseguiria sobreviver por conta própria. No começo, sua vida foi realmente difícil. Lila tropeçava, se perdia com facilidade e dependia muito da ajuda da mãe. Isso fazia com que ela se sentisse insegura, como se estivesse sempre um passo atrás dos outros. Mas havia algo em Lila que ninguém podia negar: sua persistência. Enquanto os outros aprendiam uma vez, ela aprendia 10. Enquanto os outros seguiam em frente, ela parava, tentava de novo e continuava. Com o tempo, mesmo que mais devagar, ela começou a evoluir. Sua mãe, com paciência e amor, ensinava tudo no ritmo dela. E Lila, com esforço e coragem, nunca desistia. Um dia, um filhote se perdeu na savana. Os animais ficaram desesperados. Foi Lila quem percebeu algo importante. Ela lembrava de pequenos detalhes do caminho, pontos que tinha demorado muito para aprender, mas que agora conhecia profundamente. Com calma, ela guiou todos até o filhote perdido. Naquele momento, todos entenderam: aprender devagar não é não aprender, é aprender de um jeito diferente. Lila não era mais rápida, nem a mais esperta aos olhos dos outros, mas era determinada, sensível e resiliente. E assim, a girafa que demorava a aprender mostrou que cada um tem seu tempo, e que a verdadeira vitória está em nunca desistir de si mesmo. Era uma vez um urso chamado Boris, forte e aventureiro, que vivia com sua família em uma floresta gelada. Todos os anos, eles faziam uma longa viagem em busca de alimento antes do inverno chegar. Mas, em um dia inesperado, tudo mudou. Durante uma travessia difícil entre rochas e gelo, Boris sofreu um grave acidente. Ele caiu de uma altura, e quando acordou, percebeu que havia perdido parte das patas. A dor era intensa, mas maior ainda era o medo. Quando sua família percebeu, tentou ajudar, mas o tempo era cruel. O inverno se aproximava, e a viagem não podia esperar. Com o coração apertado, seguiram em frente, deixando Boris para trás. Sozinho, ferido e sem conseguir se mover como antes, Boris enfrentou o momento mais difícil da sua vida. Nos primeiros dias, ele pensou em desistir, mas algo dentro dele não permitia. Mesmo com limitações, Boris começou a se adaptar. Usava o peso do corpo para se arrastar, aprendia novos movimentos, encontrava formas de alcançar água e pequenos alimentos. Cada avanço era lento, doloroso, mas era uma vitória. Com o tempo, ele encontrou um jeito único de sobreviver. Passou a usar o ambiente ao seu favor, criando caminhos mais fáceis, descansando quando necessário e nunca desistindo. Quando o inverno chegou, Boris não era mais o mesmo urso forte de antes. Ele era mais forte. Meses depois, quando a família retornou, encontrou algo surpreendente: Boris estava vivo. Não apenas vivo, resistente. Eles perceberam que, mesmo sem conseguir seguir o mesmo caminho, ele havia criado seu próprio. E assim,
Boris se tornou um símbolo de superação na floresta, porque ele mostrou que, mesmo quando a vida tira partes de você, ela nunca pode tirar a sua vontade de continuar.